Sr. João, primeiramente eu gostaria de pegar seus dados, né, pessoais, como idade, cidade natal, sua formação e se ocupou algum cargo enquanto estudante em Ouro Preto. Primeiro, é uma satisfação muito grande poder dar esse depoimento a você, pela natureza do trabalho que você pretende fazer. Eu sou nascido em 1946, 3 de outubro de 46, na vila de Passagem de Mariana, como você sabe, está situada entre Ouro Preto e Mariana, e é um município de Mariana. E fui para Ouro Preto. A família de minha mãe é toda de Ouro Preto. Minha mãe, inclusive, nascida em Ouro Preto, filha de imigrantes italianos, aí o nome Pinhataro, que se estabeleceram lá no final do século passado, por volta de 1899, 98, 99. E a família de minha mãe toda se criou em Ouro Preto, eram 11 filhos, inclusive um professor que foi da Escola de Minas de Ouro Preto, a quem eu rendo homenagem, meu tio Francisco Pinhataro, que foi professor de Química Analítica, do curso de Geologia, e tive também outro tio que foi professor de línguas nos colégios Alfredo Baeira, da Escola Normal, e outro tio que se formou na Escola de Farmácia de Ouro Preto, onde também se formou meu pai em 1927. Meu pai veio do interior da cidade perto de Barbacena, Alto do Rio Doce, nascido em Alto do Rio Doce, foi estudar em Ouro Preto, fazer o seu curso de farmácia e se formou na turma 27. Foi nessa oportunidade que ele conheceu a minha mãe, que morava ali no Antônio Dias, na casa que até hoje é da família Pinhataro. E ali eles se casaram e depois de uma curta experiência pelo interior de Minas, ele como farmacêutico, foi se estabelecer em Passagem de Mariana, que era uma florescente indústria de mineração de ouro. Era uma empresa naquela época que talvez tivesse um grau de desenvolvimento tecnológico mais importante nessa região. Era uma empresa que tinha sido criada pelos ingleses no século passado e tinha sido adquirida em 1927 pela família Pentanha Guimarães, e era um núcleo de indústria importante, com toda uma comunidade, um centro empregador importante para a época. Ali passaram engenheiros importantes da Escola de Minas de Ouro Preto. Me lembro aqui agora o professor Joaquim Maia, que foi engenheiro lá em mais de por muitos anos, e inclusive no seu curso de Lavra de Minas, ele gostava muito de se referir às experiências práticas que ele teve na mina da Passagem. Também por lá passaram outros engenheiros. Me lembro aqui o professor Calais, não era no meu tempo, mas o professor Calais, que depois fui aluno dele na Escola de Minas, também foi engenheiro da Passagem. E outros mais, o professor José Maurício, que também foi engenheiro na Companhia da Passagem, e muitos outros, em suma. A Companhia Minas da Passagem, assim como a Alcana, a Saramenha, sempre foram laboratórios da Escola de Minas de Ouro Preto, por assim dizer, porque pela proximidade, pela tecnologia própria das suas atividades, eram laboratórios para os alunos, né? Eu fui para Ouro Preto, eu fiz o curso primário na Passagem, e de lá, por cerca de 10, 11 anos, fui para Ouro Preto completar o final do meu curso primário. Eu fiz no Grupo Escolar Marília de Dirceu, que funcionava na parte da manhã, onde é hoje a Escola Normal. E logo, em 1959, entrei no Colégio Arquidiocesano, num primeiro momento como interno, e depois a minha família, que morava em Passagem, se transferiu para Ouro Preto, porque tínhamos uma casa lá também. Então é aquela que você viu naquela fotografia na parede ali, ó. E nesse período
Então eu fiz o curso ginasial no Colégio Arquidiocesano, onde conheci figuras, eu diria que a base da minha formação ética e da minha formação política se iniciou no Colégio Arquidiocesano com o primeiro contato que eu tive assim, com a reflexão histórica, política, professores como o professor Carvalho de Assis, né, que naquela época era inclusive sacerdote, depois ele se afastou da atividade sacerdotal e, pelo que eu sei, foi um advogado importante lá no Preto. Ele era um intelectual de primeira categoria, ele tinha uma formação humanística e política da melhor qualidade, ele tinha se formado pela qualidade intelectual dele, ele tinha vindo recentemente de Roma, onde ele havia estudado na Universidade Romana do Vaticano, tinha uma paixão pela história, era um professor de história e fazia reflexões importantes nessa sala de aula sobre o momento político brasileiro. Tivemos também professores como o professor José Benedito, que inclusive naquela época se tornou o prefeito da cidade, né? Hoje, inclusive, ontem você me estava dando notícia, ele faleceu, uma tristeza imensa, porque foi um educador importante nessa comunidade. E o padre Mendes, que era o coordenador do Grêmio Literário Tristão de Ataíde, que também, pelo exemplo e pela dedicação ao magistério, marcava muito todos aqueles que passaram pelas suas aulas. Aquela geração com que eu convivi, então, digamos assim, saindo da adolescência, né? Eu me lembro aqui com muita saudade do Elcio Fortes, foi ali que nos conhecemos em 1962, vamos dizer, no último ano do ginásio, o meu amigo Bartolomeu Salome, que depois estudou geologia na escola, para lembrar alguns, né, assim, que a memória, um pouco de improviso aqui, me faz lembrar. O Elcio, nós construímos uma amizade sólida porque foi saindo do Colégio Arquidiocesano que fomos fazer um concurso para a escola técnica, que naquela época era um verdadeiro um vestibular que se fazia para entrar na escola técnica, muito concorrido. Era um centro de estudos da primeira qualidade, de ensino de primeira qualidade, que funcionava no próprio prédio da Escola de Minas. Isso para os alunos era uma questão até de prestígio social muito grande. Eles se sentiam, porque a Escola de Minas tinha um papel naquela época muito maior do que tem hoje na cidade de Rio Preto, né? O destaque, digamos assim, o prestígio de ser aluno de uma instituição como aquela, as perspectivas de mobilidade social que ela significava, né? Isso era realmente um caminho para o sucesso. Então, a escola tinha muito esse caráter na cidade, né? Você recebia um passaporte para ser um vencedor na vida. Essa era a ideia que todos tinham, né? E eu fiz a escola técnica, exatamente. O meu científico foi feito na escola técnica. E já nesse período, já um pouco mais maduro, já saindo da adolescência, começando a mocidade, nós vivíamos um momento político no Brasil também de extrema mudança, eu diria mesmo quase uma ruptura com o passado de tranquilidade, uma tranquilidade relativa, mas nós estávamos vivendo ali um acirramento das contradições que a sociedade brasileira vinha trazendo no seu bojo, né? Eu diria que toda essa história dos últimos 40 anos, ali foi um ponto muito marcante, no início dos anos 60, né? Naquela época tinha terminado já o governo de Juscelino Kubitschek, Brasília já tinha sido inaugurada, o presidente Jânio Quadros havia renunciado, o
retorno, depois houve a experiência do parlamentarismo com Tancredo Neves, Brochado da Rocha, Tancredo Neves, depois o Santiago Dantas também, e o papel da comunidade estudantil na política daquela época começou a ser muito marcante, né? É evidente que Ouro Preto não julgava por não ser um centro, digamos, de poder político, como era Rio de Janeiro, São Paulo, mas as grandes lideranças que estão presentes até hoje, aí, José Serra naquela época se sagrou presidente da ONU, né? Foi o primeiro presidente da ONU, aliás, um presidente muito ativo, e a Escola de Minas tinha um núcleo de estudantes muito identificado com essas mudanças. Houve uma famosa greve em Ouro Preto, e eu tinha um irmão 4 anos mais velho do que eu, e que de certa maneira sempre foi o meu farol na vida acadêmica, na vida estudantil. E ele se empolgou, né, lá ali no começo dos anos 60 com as ideias da transformação, da Revolução Brasileira que se pregava, de identificação com as mudanças que tinham ocorrido recentemente em Cuba. Todo aquele fermento, né, estava presente em Ouro Preto, no meio estudantil, e aqueles alunos ou aqueles jovens que tinham uma vocação política, que tinham, digamos, o vírus da percepção dos fenômenos sociais, encontravam um campo aberto para se desenvolver. Então, nós lembrávamos, eu lembro que já no período da escola secundária, no colégio diocesano, final dos últimos anos de colégio, de ginásio, no meu caso, e início dos anos da escola técnica, nós já tínhamos uma participação política muito ativa, porque era um reflexo do que estava acontecendo no âmbito nacional e até internacional. Não podemos esquecer que nesse período vivia-se o auge da Guerra Fria, e tivemos praticamente a bordo de uma guerra nuclear, quando os Estados Unidos fizeram bloqueio militar de Cuba, e a Rússia vinha com os navios, comboios, em direção a Cuba. Naquela época se montava uma base de foguetes em Cuba, e os americanos se sentiam ameaçados pela vivendo o período John Kennedy, né? Naquela época foi impressionante como houve uma mobilização do mundo inteiro, e aqui no Brasil isso repercutia muito forte, e particularmente na juventude, que via nesses acontecimentos uma justificativa da nossa razão de ser mesmo. De repente tivemos uma guerra nuclear na forma que estava sendo colocada. É provável que se acabasse com a vida no planeta, né? Nós sentimos isso com muita vivacidade. Então, eu diria que essa geração dos anos 60, que começou nesse período, ela veio marcada por acontecimentos completamente diferentes das gerações anteriores, que no seu livro aí sobre as repúblicas reflete muito esse espírito romântico de Coimbra, essa coisa toda, sem muita discussão do fenômeno social. Já ao contrário, nós muito cedo fomos chacoalhados, né, por esses acontecimentos internacionais e a nível nacional, porque o mundo naquela época se dividiu com muita clareza, naqueles países que estavam apoiando os Estados Unidos, os países que não apoiavam os Estados Unidos, né? E esse alinhamento, o Brasil tinha oficialmente um posicionamento, as elites brasileiras sempre foram com a política pró-americana, e os partidos de esquerda, que estavam naquela época com muita evidência pela experiência cubana e pela própria expansão do comunismo soviético, do comunismo chinês, a gente identificava aqui uma oposição